E a Organização das Nações Unidas estima que 733 milhões de pessoas estão enfrentando a fome no mundo e que 2,8 bilhões de pessoas não conseguem ter acesso à alimentação saudável. No ano passado, a ONU emitiu um alerta de que nem mesmo com os resultados econômicos positivos em recuperação à pandemia da Covid-19, o número de pessoas convivendo com a fome, a insegurança alimentar e a desnutrição continuam a aumentar em muitos países pelo mundo. E a gente conta agora que em Davos 2025 o tema também deve ter destaque. Todos os anos, a elite econômica e política do mundo se reúne no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, para discutir diversos assuntos globais e decidir os rumos do mundo. Na agenda, discussões com propostas para tentar consertar os sistemas alimentares mundiais fragilizados por conflitos, pandemia e pelas mudanças climáticas. No colo dos líderes, a urgência de soluções para erradicar a fome. Mais de uma em cada 5 pessoas em 59 países enfrentam insegurança alimentar aguda. E o número de pessoas ameaçadas pela fome chegou a 281 milhões de pessoas, segundo o relatório global sobre crises da FAO, braço da ONU para a Alimentação. Todos os anos, as discussões ecoam pelos Alpes suíços, carregadas de urgência. E não deve ser diferente em 2025. Um dos anfitriões do evento, Pietro Lazzeri, que é embaixador da Suíça no Brasil, entregou ao ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, no mês passado, uma carta do governo suíço sobre o Programa de Sistemas Alimentares Sustentáveis da One Planet Network, que visa a construção de sistemas alimentares mais justos e sustentáveis. O embaixador também apresentou o programa O Futuro da Alimentação, que promoverá debates mensais sobre o tema aqui no Brasil este ano. Na abertura da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, o presidente Lula lançou oficialmente a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A proposta foi idealizada pelo Brasil com o objetivo de acelerar os esforços globais para erradicar essas mazelas consideradas prioridades centrais nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A iniciativa já teve adesão de mais de 80 países. Compete aos que estão de volta desta mesa a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. Por isso, colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Este será o nosso maior legado. A Aliança Global é uma iniciativa de Lula, líder da esquerda latino-americana, durante a presidência brasileira do G20. O objetivo é erradicar a fome e a pobreza até 2030. A Aliança Global terá governança própria vinculada ao G20, mas que não será restrita às nações que integram o grupo. A administração ficará a cargo de um conselho e pelo mecanismo de apoio. O sistema de governança deverá estar operacional até meados de 2025. Até lá, o Brasil dará o suporte temporário para funções essenciais. De acordo com o relatório da ONU sobre o estado da segurança alimentar e nutrição no mundo, o número de brasileiros sofrendo de insegurança alimentar moderada a grave caiu de 70 milhões e 300 mil para menos de 40 milhões entre 2020 e 2022. Na geladeira de Neide Fernandes, não há carne, nem vegetais, mas há cerca de 20 ovos, a proteína animal mais barata que ela pode pagar. A ex-caixa, de 60 anos, mora com o marido e 2 netos adolescentes em um minúsculo apartamento de 1 quarto em uma ocupação no Rio de Janeiro. Feijão e arroz sempre tem, um ovinho, entendeu? Às vezes uma carne de segunda, porque de primeira a gente não pode, né, comprar, porque está muito caro, entendeu? A família de Neide está entre os 40 milhões de brasileiros que enfrentam o que as Nações Unidas chamam de insegurança alimentar. A fome ainda assombra o Brasil, a maior economia da América Latina, mesmo que os esforços para detê-la tenham aumentado. A questão pode parecer paradoxal para uma potência agrícola, mas o lado lucrativo do setor no Brasil são as exportações de soja e açúcar, e não alimentos básicos como o feijão e arroz.
O Lula, nos 2 primeiros anos de governo, investiu bastante na área social, mas não está claro de que a gente vai ter recursos para manter ou mesmo para expandir esses investimentos sociais. Em seus 2 primeiros mandatos, os ambiciosos programas sociais de Lula tiraram milhões de pessoas da pobreza. Atualmente, o Bolsa Família beneficia cerca de 20 milhões de famílias em todo o Brasil, com R$ 600 por mês. Mas as iniciativas ainda são insuficientes. Quando você pega a fome e bota um rosto nessa fome, se fosse pegar uma pessoa que eu pudesse identificar, é uma mulher preta, mãe de filhos de até 6 anos de idade, 6 a 10 anos de idade. Inovação e tecnologia são aliados fundamentais no combate à fome no mundo. Em um dos debates realizados durante o Fórum Econômico Mundial, Swen-Tu Hoster, presidente e diretor executivo da Yara Internacional, uma das principais empresas de fertilizantes do mundo, falou sobre o que enxerga ser o caminho para enfrentar os desafios da insegurança alimentar no mundo. Não há uma única coisa que resolverá tudo, mas começa com a agricultura regenerativa, em que começamos a concordar sobre qual é realmente a definição disso, para que possamos começar a investir e construir uma estrutura em torno dela e criar a previsibilidade para os agricultores, mas também para os fornecedores de insumos e as empresas de alimentos e os varejistas, toda a cadeia de valor. Assim, teremos previsibilidade sobre o que é isso. E acho que já temos o suficiente para realmente seguir em frente com isso. Mas, então, usar tecnologia, como poderia ser a tecnologia de sensores, seja em tratores, dispositivos portáteis, o que podemos fazer agora com a tecnologia de satélite para obter o poder e a competência agronômica que no passado só estariam disponíveis para agricultores de grande escala. Podemos fazer isso agora com os smartphones para colocar esse poder na mão do agricultor para tomar essas decisões ideais.